Hoje é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela ONU após o massacre de Sharpeville, na África do Sul, em 1960, quando as forças policiais mataram 69 pessoas durante uma manifestação pacífica contra o regime do apartheid. A luta contra o preconceito racial é histórica também nos Estados Unidos. A nossa correspondente, Leandra Felipe, visitou o berço do movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King. Foi a partir de atos de desobediência civil no estado do Alabama que a realidade da segregação no país começou a ser mudada. Visitamos Montgomery, capital do Alabama, onde se iniciou uma das maiores batalhas contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Aparentemente pacata, a cidade sulista abriga a história de Rosa Parks, uma das mais importantes personagens da luta dos direitos civis norte-americanos. Nascida em uma fazenda perto daqui, ela foi uma costureira que se tornou uma das líderes do movimento contra a segregação racial no país. Sua biografia foi parar no cinema em 2002. Rosa Parks foi presa em dezembro de 1955, após ter recusado ceder o assento do ônibus público a um homem branco. Na época, os brancos tinham os bancos reservados na parte da frente dos ônibus do transporte público, amparados por uma lei estadual. A prisão dela deu início a uma fase de protestos e marchas que tiveram um papel-chave na luta contra o racismo nos Estados Unidos. O museu que leva seu nome aqui em Montgomery fica em uma universidade erguida em frente ao local da histórica parada de ônibus. Os visitantes fazem um tour que não pode ser filmado, com detalhes históricos sobre a vida de Rosa Parks. Na galeria de arte do museu, uma exposição mostra mulheres da atualidade que trabalham pela igualdade. A diretora explica que o compromisso da universidade que mantém o museu é dar continuidade ao legado de Rosa contra o preconceito por meio da educação. Equality, social justice. Do lado de fora, o grafite também retrata os protestos. E a pequena visitante de 8 anos já conhece a história da cidade na luta contra a segregação no país. Ela sabe de cor o nome de Martin Luther King Jr. e diz que ele foi assassinado porque lutava pela igualdade. Na época, o jovem Martin Luther King Jr. era o recém-chegado pastor aqui desta igreja em Montgomery. Foi aqui que o Movimento pelos Direitos Civis organizou o chamado boicote aos ônibus. Os protestos duraram 382 dias e tiveram mais de 30 mil participantes. Por mais de um ano, a população negra marchou contra a segregação nos ônibus e boicotou o transporte coletivo da cidade. O sistema acumulou prejuízos até que no dia 20 de dezembro de 1956, a Suprema Corte declarou que as leis que segregavam brancos e negros no Alabama eram inconstitucionais. A cidade ainda tem personagens vivos que marcharam e participaram da organização dos protestos. John Fedin é membro da Igreja Batista. Ele tinha 23 anos quando a decisão sobre os boicotes foi tomada. Em frente ao painel que ele mesmo ajudou a pintar, conta que estudava na Universidade do Alabama e que trabalhou na divulgação do movimento, imprimindo os panfletos e distribuindo nos bairros negros. Depois, também foi às ruas. Agora não se trata somente da luta pelos direitos dos negros. Não podemos parar e devemos lutar também por muçulmanos, mexicanos e por qualquer outro grupo, afirmou.